A paz do Senhor Jesus é com alegria no coração e com prazer na nossa alma que nós estamos de volta para dar continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical. Este é o terceiro trimestre de 2020 e nós estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise. Hoje, em especial, estudando a terceira lição, que trata sobre o despertamento renova o altar. O texto áureo nós encontramos em 1 Reis, capítulo 18, verso 30, e diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A verdade prática diz: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. E a leitura bíblica em classe nós encontramos no livro de Esdras, capítulo 3, do verso 2 ao 5 e depois do verso 10 ao 13. Esse texto da leitura em classe nos dá uma referência sobre aquilo que aconteceu com o povo de Deus. Eles estavam cativos na Babilônia, mas agora, libertos, eles têm direito de voltar para casa. Porém, nem todos quiseram fazer assim. A ordem foi para que voltassem, mas apenas 50.000 homens tomaram essa decisão. Eles voltam, mas diz aqui o verso 2, que eles voltam para edificar o altar. Depois eles vão construir o templo e também reconstruir a cidade. Não é fácil voltar para um local que está destruído. Não é fácil recomeçar. Veja, eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei o que você precisa recomeçar. Mas uma coisa começa pelo altar. Não adianta você tentar reconstruir nada na sua vida se o seu altar não estiver edificado diante de Deus. O altar é o local do sacrifício, é o local da comunhão com Deus, é o local onde se oferece a Deus os nossos sacrifícios. Então, se você quiser recomeçar, tem que recomeçar pelo sacrifício. Quando se fala do sacrifício, está falando da obra expiatória de Cristo. Qualquer começo é difícil, mas veja o que Deus vai fazer. Deus tem grandes obras para realizar na sua vida. Aparentemente, é uma grande perca deixar aquilo que já construiu na Babilônia, mas voltar para casa é recomeçar, é trazer de volta os primeiros princípios, é fundar novamente o seu edifício nas mesmas bases antigas, aonde havia louvor, adoração, comunhão com Deus, aonde havia Deus conduzindo a sua vida. Mas veja como vale a pena retornar. Diz aqui no verso 2, Esdras 3, verso 2 e 3, que quando eles voltaram com Zorobabel, edificaram o altar do Deus de Israel e ofereceram sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus, e firmaram o altar sobre suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e à tarde. Escute, irmãos, retornar não é fácil. Veja que ele diz aqui o terror dos povos, mas reconstruir o altar, voltar novamente à adoração, poder oferecer novamente sacrifício ao Senhor e ser aceito diante do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é vivo e verdadeiro, isso não tem preço. É voltar novamente a uma comunhão com Deus. É essa alegria de voltar para casa, de recomeçar com Deus, de voltar e edificar o altar, ainda que haja luta e dificuldade, ainda que haja oposição, ainda que haja interferência de pessoas contrárias, de ações contrárias, de atitudes contrárias. Mas o que interessa é estarmos diante de Deus com as bases firmadas no antigo lugar, voltar novamente à mesma adoração dos nossos primeiros dias. Lembra-te de onde caíste e retorna. Veja, o Senhor os havia encaminhado à Babilônia para que eles fossem libertos da idolatria, para que eles não mais adorassem a outro Deus, a não ser o único Deus verdadeiro, todo-poderoso. E agora,
curados deste mal, desta situação maligna de se oferecer culto a outros deuses, de aceitar a adoração a outros deuses, agora eles retornam à sua casa, que agora está destruída, que não tem realmente nada que ofereça a eles a aparência e o desejo de voltar. Mas o que há é a comunhão com Deus, é a verdadeira presença de Deus. Isso vale a pena, ainda que não se tenha toda a grandiosidade, o glamour e a beleza, ou até mesmo o conforto de outrora, mas você tendo a comunhão com Deus restaurada, você tem paz, você tem alegria, você tem voz de júbilo, você pode novamente adorar a Deus e saber o Senhor continua abençoando as nossas vidas a cada dia. É isso porque a alegria do retorno vale muito mais, porque agora você tem Deus. Voltar para casa é voltar à comunhão com Deus. Quando nós falamos desta lição sobre o despertamento renova o altar, nós estamos falando da obra expiatória de Cristo. O Senhor fez uma obra maravilhosa. O Deus Todo-Poderoso planejou, a Bíblia diz, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Jesus Cristo veio para realizar a obra expiatória, oferecendo-se em sacrifício. E o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o guia a toda a verdade, encaminha o homem a conhecer a Deus e a voltar ao seu Senhor. Essa obra expiatória começou no coração de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus veio e fez essa obra da reconciliação. Aqui em 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, nós lemos assim a partir do verso 17. Olha isso. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Verso 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículos 19, 20 e 21. E isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Viu, amado, aqui ele está nos trazendo a porta de escape. É a expiação de Cristo, é a nossa reconciliação com Deus, é o perdão oferecido. Ele diz aqui, isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Deus quer de volta a nossa comunhão. Deus quer ter comunhão de novo com o homem. O homem pecou lá no Éden. Nós pecamos e perdemos a comunhão com Deus. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Deus amou e diz aqui, ofereceu salvação a todos os homens. Ofereceu salvação e diz, ele está reconciliando consigo o mundo. Deus amou o mundo, a expiação ilimitada, alcançando todas as pessoas. Ele traz agora a oportunidade da comunhão verdadeira com Deus. Ele dispôs em nós a palavra da reconciliação e nós somos embaixadores, como se Deus por nós rogasse, ei, reconcilia com Deus. É esta a palavra que eu estou ministrando a você. Eu sou um desses. Olha aqui, pois em nós a palavra da reconciliação. Eu estou dizendo como embaixador de Cristo, dizendo, ei, reconcilia com Deus através de Jesus Cristo. Volte para Jesus, renove o seu altar, renove a sua comunhão e tudo em vós será restaurado. Quando eles voltam do cativeiro babilônico e voltam a reconstruir o altar, eles vão ter novamente o seu culto, a sua adoração, oferecer novamente sacrifício, a presença de Deus constante, vitória sobre o maligno. Tem luta? Tem sim. Agora vão pegar a arma com uma mão e com a outra guerrear, com a outra trabalhar, com a outra reconstruir, e vai reconstruir os muros, e vai reconstruir o templo, e vai reconstruir a cidade. Muita coisa vai ser reconstruída na sua vida se você voltar ao Senhor, reconstruindo primeiramente o altar da adoração. Aleluia! É voltar à comunhão com Deus.
Ele diz aqui, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele que não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. A lição ela foi dividida em 3 tópicos, e os 2 primeiros tópicos eu estou falando ao mesmo tempo. Porque o primeiro tópico é o despertamento conduz o homem ao altar. Renovar o altar. Trazer de volta você à comunhão com Deus. E o segundo é Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Ou seja, eu não tenho como reconstruir o altar, voltar à comunhão sem Cristo. Porque Cristo, ele foi sacrificado por nós. É através dele que eu tenho comunhão com Deus. É ele que abriu um novo caminho. Esse Hebreus capítulo 10, verso 19 diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Santuário aqui está falando para entrar no Santo dos Santos, é no local da presença com Deus, da comunhão, agora pelo novo e vivo caminho, que é o verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Veja, nós podemos chegar agora ao acesso com Deus, nós podemos ir lá no momento da comunhão com Deus, além do véu, porque agora é através de Cristo Jesus, ele nos apresenta diante do Pai, nós temos comunhão com Deus através de Jesus Cristo, estamos agora novamente religados ao Pai e podemos falar novamente com Deus, nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou, nós podemos voltar à casa do Pai. Você lembra do pródigo? Em Lucas capítulo 15, Jesus conta a parábola muito conhecida como a parábola do filho pródigo. Nela nós encontramos um exemplo muito claro de quem renova o altar, de quem volta à casa do Pai. O Pai está sempre esperando o seu retorno. O Pai está sempre de braços abertos e pronto a festejar a sua volta. O Pai, ele sempre quer restabelecer novamente o homem que volta à sua casa, como filho, como herdeiro, como aquele que tem todos os privilégios e pode ser novamente um representante da casa. O Pai está te esperando. Renovar o altar é voltar novamente àquele local que foi destruído. Sim, Jerusalém estava destruída e o povo saindo agora da Babilônia para reconstruí-la. Não é fácil abandonar a Babilônia. Não é fácil deixar aquele local onde você já está estabelecido e é ali que você tem algumas vantagens e glórias naturais e humanas. Mas retornar à casa do Pai é receber o abraço do Pai, é receber o perdão divino, é estar novamente na comunhão, é poder oferecer o sacrifício vivo e agradável ao Senhor, é poder ter direito de filho e o direito à vida eterna. Nós não podemos afastar da casa do Pai. A lembrança de como era, é a vontade de voltar. Aqui na leitura bíblica em classe, em Esdras, capítulo 3, verso 12 e 13, diz assim, porém muitos sacerdotes levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Ele está dizendo aqui, teve muita gente que conheceu o templo antigo, que era muito formoso, chorou quando viu, agora, com um choro de alegria, um choro de tristeza porque aquele templo tão lindo foi destruído e agora está sendo reconstruído um outro, parece que um tanto inferior. Parece que agora, com uma aparência um pouco inferior. Mas a alegria era tão grande. De poder dizer, eu volto à comunhão. Eu volto a restabelecer meu culto. Eu volto aqui mesmo, eu cultuei o Senhor, eu volto a cultuar novamente. É essa alegria, é um choro para dizer assim, eu voltei para casa. É um choro que alegra, diz aqui a voz de júbilo foi tão alta que de longe se ouvia. É como é maravilhoso saber que você voltou para casa. Como é
esplendoroso saber que Deus te recebeu. E Ele te recebe, o Pai está lá e quer fazer uma festa. Sabe que alguém não vai gostar. O filho mais velho diz, mas espera aí, eu sempre estou em casa, obedeço todas as suas ordens, seus mandamentos, não se fez nenhuma festa comigo. Como agora este que vem, se desperdiçou sua fazenda, volta, e é feito com ele uma festa? E o pai diz, todas as minhas coisas são tuas. Você não participou de nenhuma festa porque você não quis. Às vezes, irmãos, está tudo à nossa disposição. Podemos participar com grande alegria de todas as coisas de Deus, porque tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus. Nós estamos com liberdade na casa do Pai, mas a maior alegria, o que alegra o coração de Deus, a Bíblia diz, a alegria no céu quando um pecador se arrepende, quando alguém volta à casa do Pai, quando o altar novamente é reerguido, quando novamente volta a ter adoração e comunhão com Deus. A obra expiatória de Cristo é isso, é trazer de volta o homem perdido. Lucas capítulo 19, verso 10, diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você é alvo da, aleluia, obra expiatória de Cristo. O Gólgota foi, aleluia, um momento de sofrimento, sim, ali na cruz do Calvário, assumindo a nossa culpa, para que nós pudéssemos ter paz, para que nós pudéssemos ser perdoados. O sacrifício da cruz não pode ser rejeitado. Este sacrifício pagou as nossas culpas, as nossas transgressões, e nos é oferecido gratuitamente por sua graça. Por sua graça sois salvos, mediante a fé. Se você crê em Jesus Cristo, se você arrepender dos seus pecados e voltar à casa do Pai, Ele está pronto a receber você. Se você ouvir o chamado de Deus, não endureça o seu coração, volte à casa do Pai. A alegria pelo teu retorno. Nós estamos falando aqui de uma obra planejada por Deus, executada por Jesus e garantida no Espírito Santo, que nos selou, além de ser restituída a nossa condição filial. Aceita a nossa adoração. O altar é reconstruído. Vivermos em comunhão, ainda há direito de vida eterna. Ele nos selou com o Espírito Santo. Quem volta à casa do Pai recebe perdão, recebe o selo do Espírito Santo e a comunhão com Deus. Viver assim é viver feliz, porque é viver com a certeza de que vai morar no céu eternamente com o Senhor. Repare o altar que está quebrado, volte à comunhão com Deus e agora você terá certeza de vida eterna. Viver uma vida continuamente em esperança. O nosso texto diz que Elias reparou o altar que estava quebrado. Eu conclamo a você, repare o altar. Reedifique o altar, volte novamente a ter comunhão com Deus, resposta de Deus. Ele opera, Ele manifesta com fogo, Ele manifesta como o único Deus verdadeiro na sua vida. Ele traz de volta a coragem de enfrentar diversas situações difíceis contra a sua vida, mas que você sabe, um servo de Deus caminha vencedor, porque em Cristo somos mais que vencedores. Nós vencemos nesta vida cotidiana e ainda somos aguardados para a herança eterna com Deus, aguardando a bem-aventurada esperança da vida eterna. Vivamos sempre com essa esperança em nosso coração, com alegria na alma, porque o Senhor nos deu vitória continuada em Cristo Jesus. Finalizando a nossa lição, o comentarista nos deixa uma recomendação muito importante. Ele diz: cuidado com as imitações. O Espírito Santo de Deus se manifesta, mas não é trazendo show e espetáculos. Ele traz sim o reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos mostra o caminho da vida eterna. Não alegrar simplesmente a carne e nem trazer espetáculos para que seja manifestado o eu. Cuidado. Há muitos falsificadores da palavra e a Bíblia diz: cuidado com estes. Não entre em questão que não traz edificação. E a palavra de Deus nos diz assim, que nos últimos dias muitos teriam comichões nos ouvidos e amontariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, negando a palavra. Veja, você não pode ser enganado, não basta voltar para casa, tem que estar em adoração com Deus, tem que manter a comunhão com o Senhor, firme-se na palavra do Senhor. Há uma verdade eterna de Deus revelada em Cristo Jesus e somente nele há salvação, em nenhum outro há salvação, não há outro mediador entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo. E a Bíblia diz, quando se traz um outro evangelho, que não aquele que ensinamos, não a mensagem vinda do céu, de Deus, não a mensagem em Cristo Jesus, um outro evangelho similar, mas que não é o evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia diz: seja amaldiçoado, anátema.
porque este evangelho não te conduz à vida eterna. Cuidado, evangelho é boas novas, e este evangelho só é encontrado em Jesus Cristo, aquele que se sacrificou por nós. Que Deus nos ajude a não se embaraçar com as coisas desse mundo e nem se enganar através dessas doutrinas variadas que surgem para tirar o homem do verdadeiro ensino e do caminho do Senhor. Que Deus nos ajude e nos proteja desses dias tão mal e terríveis. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Que Deus traga edificação à sua vida em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Que Deus abençoe.